Será que você sabe o que é um anel aromático? Será que você tem noção do que é uma regra chamada de regra de Huckel? Será que você já escutou falar em cadeias anti-aromáticas? Calma, calma, calma. Eu sou o professor Alan Rodrigues, especialista em provas cursivas, e eu tô aqui justamente para poder jogar uma luz nessas perguntas e trazer as devidas respostas para cada uma delas. Se essa é uma dúvida sua, pode ficar nesse vídeo que eu vou entregar absolutamente tudo que você precisa sobre essa pauta. Tudo bem? Antes que eu me esqueça, quero pedir para vocês, se vocês não são inscritos no canal, que vocês se inscrevam aqui no canal, para mim é sempre muito importante. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que de fato para mim é o que faz me motivar toda semana a trazer um vídeo novo para vocês. Tudo bem? Bom, eu queria começar realmente do começo. A palavra aromático lembra cheiro. E eu quero trazer aqui o enunciado de uma questão que apareceu no Enem em 2022, que eu acho que de verdade pode ajudar bastante a vocês entenderem de onde vem essa palavra aromático e no que ela vai se tornar nos dias atuais. Beleza? Bom, olha aqui essa questãozinha, olha aqui esse enunciado para você ter as informações devidas de onde veio essa palavra aromático. Vamos ler junto? Ó, ele bota assim: de modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como cheiro de café fresco ou um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. Agora presta atenção, vocês viram da onde veio o conceito de anel aromático? Veio do odor produzido por alguns óleos naturais. Agora continua. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi-se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que em seus cheiros, como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. Não mostrei as estruturas, justamente porque isso aqui foi uma questão, então ele mostrava, 6 moléculas para vocês poderem analisar que estrutura é essa. Bom, repara, Alan, o que é então aromático? Antigamente era algo relacionado ao cheiro de fato, derivado desses compostos que vinham de óleos naturais. Hoje em dia é mais uma questão estrutural. Mas, Alan, essa questão estrutural, ela tem a ver com o quê? Bom, o anel que foi o primeiro anel aromático conhecido foi esse daqui. Esse anel, também conhecido como anel benzênico, ele foi o primeiro anel aromático a ser identificado. Ele tem algumas características que vocês precisam conhecer. E a gente vai discutir exatamente sobre isso. Alan, esse é o único anel aromático que existe? Não estou falando isso. Existem outros, mas eu conto para vocês um pouco mais para frente. Vamos entender o primeiro deles, o mais simples deles, o que mais aparece para vocês, e depois a gente tenta, expandir o nosso pensamento. Tudo bem? Bom, vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre o tal do anel benzênico, o tal do anel aromático. Primeiro, esse anel, ele é um anel formado por 6 átomos de carbono. É um anel, uma cadeia fechada. Agora preste atenção aqui no seguinte. Para que esse composto ele seja de fato um composto aromático, ele tem que apresentar primeiro uma cadeia fechada, é um anel. Isso é óbvio. E além disso, essa cadeia ela precisa ser completamente plana. Ué, Alan, mas para que seja completamente plana, o que tem que ter nessa cadeia? Ele tem que ter somente carbonos chamados e classificados como híbridos sp2. Carbonos sp2, ou seja, carbonos que têm uma dupla e 2 ligações simples, têm uma geometria trigonal plana. E se eles têm uma geometria trigonal plana, eles são planos. E olha para a cadeia do anel aromático. Todos os carbonos presentes são carbonos sp2, ou seja, essa molécula ela é totalmente plana. Então, sendo uma cadeia fechada e totalmente plana, ele pode ser aromático. Falta uma condição, que é a regra de Huckel, que eu já conto para vocês. Primeiro, vamos seguir esse cara aqui. Eu já estou contando para vocês que ele é aromático, depois eu provo pela regra de Huckel. Vamos lá. Quando a gente tem uma cadeia como essa, a gente tem ligações duplas e simples intercaladas.
O que que isso confere para essa estrutura? Essa estrutura tem uma característica sensacional, que é ser uma estrutura muito estável e difícil pra caraca pra gente poder quebrar, pra gente poder fazer uma reação que acabe com essa aromaticidade. De fato, a aromaticidade torna o composto muito mais estável. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque há uma deslocalização dos elétrons π presentes nessas ligações duplas e simples conjugadas. Professor, não entendi nada. Calma. Ligações duplas e simples conjugadas, elas acontecem de fato e a gente pode identificá-las quando a gente intercala ligação dupla e ligação simples. Nota nessa estrutura que a gente vai ter dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, eu intercalo ligação dupla e ligação simples, isso são ligações conjugadas. Então, se a molécula é plana e tem ligações duplas e simples intercaladas, e é uma cadeia fechada, ela pode ser uma cadeia aromática, pode ser uma cadeia estável. Tá, mas e aí, Alan? O que acontece aqui é o seguinte, quando essas duplas e simples elas estão intercaladas, elas podem ficar deslocalizadas na cadeia. Como assim? Eu posso ter uma mudança na posição desses elétrons π, ou dessa ligação π, para cá. Quando isso acontecer, a dupla ela vem para cá. Eu posso ter essa ligação ela migrando para cá, onde a gente consegue enxergar essa dupla aqui, e eu posso passar essa ligação para cá, onde eu tenho essa ligação aqui. Nota que esses dois compostos, eles podem coexistir, ou seja, o cara da esquerda, ele pode dar origem ao da direita, assim como o da direita pode dar origem ao da esquerda, continuando essa movimentação de elétrons. A gente vai dizer que nesses anéis aromáticos, os elétrons eles ficam deslocalizados. E por que isso acontece? Bom, gente, isso acontece pelo seguinte. Quando a gente olha para uma estrutura de orbitais dentro desse anel aromático, o que acontece é que as ligações π, elas podem, de fato, mudar de posição uma vez que a gente vai ter essa quantidade de elétrons, todas elas sempre no mesmo plano. Então, se eu tenho uma ligação dupla que é distribuída nesse anel desse jeito, como está todo mundo no mesmo plano, eu posso deslocalizar esses elétrons, mudando os elétrons de posição e compondo essas ligações químicas que eu estou representando aqui para vocês. Então, por estarem no mesmo plano, esses elétrons podem ficar deslocalizados naquela cadeia, onde a gente representa desse jeito que eu coloquei aqui embaixo. Um jeito bonitinho de representar isso é mostrando que aquele anel onde eu tenho ligações duplas e simples mudando de posição, ele pode ser escrito não desse jeito ou desse jeito. Ele pode ser escrito desse jeito daqui, onde eu tenho uma cadeia com 6 átomos de carbono e uma bolinha no meio. Essa bolinha no meio, ela indica pra gente a deslocalização dos elétrons. E isso é o que a gente chama de híbrido de ressonância. Ah, então pera lá, vamos fazer um resumo aqui rápido para a gente poder entender o que é a tal da regra de Huckel. Bom, esse anel, ele é um anel aromático, ou seja, ele é um anel absurdamente estável. Tá, por que ele é estável? Porque ele é um anel, uma cadeia fechada, ele é plano e ele tem ligações duplas e simples intercaladas. Ou seja, esses caras, eles geram pra gente um composto que vai deslocalizar esses elétrons. Onde o que eu tenho na prática não é nem isso, nem isso. O que eu tenho na prática é isso daqui de baixo, que é o híbrido de ressonância, quando esses elétrons eles ficam deslocalizados. Claro que numa prova eu posso escrever assim, ou posso escrever assim, que eu vou estar trabalhando, obviamente, com um anel aromático, ou com esse anel aromático, tá? E aí, o que acontece, galera? Então, toda molécula que for plana, toda molécula que tiver ligações duplas e simples conjugadas, toda molécula que tiver esse processo aqui de deslocalização, ele vai ser pra gente um anel aromático? Calma, porque a gente precisa conversar um pouco mais sobre o que garante a aromaticidade de um composto. Tudo bem? Bom, a gente sabe que esse cara é aromático, mas será que outras moléculas que são parecidas, será que elas também vão gerar compostos aromáticos?
calma, porque agora a gente vai entrar numa parte fundamental da vida de vocês. Vamos lá para a gente poder conversar aqui um pouquinho sobre o que são, de fato, compostos aromáticos. Para que um composto seja aromático, a gente tem que ter, primeiro, o composto precisa ser cíclico, ou seja, tem que ser uma cadeia fechada. Tem que ser uma cadeia plana. Tem que ser uma cadeia plana, ou seja, para ser plana, os carbonos presentes precisam ser sp2. Legal, maravilha, show de bola. Tá, e aí, Alan? Além disso, eu preciso ter elétrons deslocalizados, onde esses elétrons estão num sistema de conjugação, onde eu tenho duplas e simples intercaladas. E além disso tudo, ele precisa seguir a tal da famosa regra de Huckel. Alan, como assim? Vamos com calma? Olha só, o que é a regra de Huckel? A regra de Huckel, ela consiste numa fórmula, onde nessa fórmula eu escrevo 4n mais 2. E eu escrevo 4n mais 2 igual ao número de elétrons π e ou elétrons livres que existem lá dentro. Se você pegar esse 4n mais 2 e igualar ao número de elétrons π e ou aos elétrons livres, se n der um resultado inteiro, ele vai ser aromático. Ou seja, se for aromático, ele vai ser estável. Ou seja, a deslocalização dos elétrons vai gerar estabilidade. Tudo bem? Agora vamos começar do exemplo mais conhecido de todos de vocês, que é esse anel que eu acabei de mostrar. Bom, eu já tinha falado para vocês que ele era um anel, ou seja, era uma cadeia fechada. Eu já tinha falado para vocês que esse cara era plano. Como é que eu sei que ele era plano? Todos os carbonos que a gente tem nessa cadeia são carbonos sp2. Então, todos eles são carbonos planos. Tudo bem até aqui? Então, todo mundo aqui é plano. Isso aqui é uma cadeia cíclica. Tem ligações duplas e simples intercaladas. Beleza, mas o último critério que eu tenho que analisar é ele respeitar ou não a regra de Huckel. Tá, vamos lá. Vamos olhar para ele. Se ele é aromático, ele tem que respeitar a regra de Huckel. Vou provar isso para vocês. Vamos lá. A regra de Huckel diz pra gente que 4n mais 2 vai ser igual ao número de elétrons π presentes. Para você contar o número de elétrons π, é só você pegar o número de ligações π e multiplicar por 2, uma vez que cada ligação tem 2 elétrons. Tá? Então vamos lá. Ó, se eu tenho aqui uma ligação π, eu tenho 2 elétrons π. Se eu tenho aqui uma ligação π, mais 2 elétrons π. Se eu tenho uma ligação π aqui, mais 2 elétrons π. No total, eu tenho 6 elétrons π, porque eu tenho 3 ligações π. Então, 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π, ou seja, igual a 6. Então, aqui a gente vai ter que 4n é igual a 4, quando eu passo 2 para o outro lado negativo. Então, n vai ser igual a 1. Se a gente tem um n, se a gente tem um resultado que é um número inteiro, sim, esse cara é aromático. Então, ele segue todas as características para que seja um anel aromático. De novo, vou repetir porque a repetição leva ao aprendizado. Ó, é uma cadeia fechada, ligações duplas e simples intercaladas, é uma cadeia plana e, além disso, segue a regra de Huckel. Beleza? Vamos pegar mais um exemplo aqui em cima? Olha só esse caso daqui. Alan, esse composto daqui, ele é um composto aromático? Calma, calma, calma para a gente poder pensar aqui um pouquinho. Se você olhar para os carbonos que aqui está, nota que vai existir nesse composto um carbono sp3. Se existe um carbono sp3, o carbono sp3 é um carbono tetraédrico, é um carbono espacial. Ou seja, pelo fato de existir um carbono sp3, eu vou dizer para vocês que essa molécula, ela não é plana. Se ela não é plana, ela já não segue um dos critérios para ser anel aromático. Então, eu posso dizer para vocês, com tranquilidade, que esse cara, ele não é aromático. Beleza? Então, esse camarada aqui, ele não vai ser aromático porque ele tem um carbono espacial, que é um carbono sp3.
Agora, professor, esse daqui vai ser aromático. Vamos pensar um pouquinho? Todos os carbonos presentes são carbonos sp2. Ou seja, todos os carbonos presentes, eles são carbonos planos. É uma cadeia fechada, tem ligações duplas e simples intercaladas. Então, aqui a gente vai ter dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Aí tu fala assim, pô, Alan, beleza, isso aqui vai ser aromático? Cadeia fechada, duplas e simples intercaladas, lindo, maravilhoso, tudo plano. Calma. Para ele ser aromático, ele tem que seguir a regra de Huckel, ou seja, 4N mais 2 tem que ser igual ao número de elétrons π, e se N for um número inteiro, ele é aromático. Tá, mas quantos elétrons π a gente tem aqui? Não são 1, 2, 3, 4 ligações π? Multiplica por 2, então eu vou ter 8 elétrons π. Logo, eu vou ter 8 elétrons π aqui, e aí a gente vai ter o seguinte, 4N, passo 2 para o outro lado, então a gente vai ter 8 menos 2, que vai dar 6. Então, N vai ser igual a 1,5, ou 3 sobre 2. Percebam vocês que esse N não é um número inteiro. Se esse N não é um número inteiro, esse cara não é um composto aromático. Para ser aromático, N tem que ser um número inteiro. Sacou a parada? Se esse composto ele tem todos os critérios para ser aromático, mas ele não segue a regra de Huckel, eu vou dizer para vocês que esse cara ele não é aromático. E eu ainda posso ir além. Se ele segue todos os critérios, menos a regra de Huckel, eu ainda vou mais além. Eu vou dizer para vocês que esse cara, ele é um anti-aromático. Que é isso, gente. O anti-aromático é um composto que segue todas as regras bonitinhas, menos a regra de Huckel. Ou seja, aqui, esse sistema de conjugação de ligações duplas e simples, que vai gerar o processo de ressonância. Se você não sabe, a ressonância é quando os elétrons eles mudam de posição. Então, aqui eu posso gerar ressonância. Nesse caso, a ressonância, ela não estabiliza o composto, ela desestabiliza o composto. Então, o que está acontecendo aqui? Pô, vai ter cadeia fechada? Vai ter ligações duplas e simples intercaladas? Vai ser um composto plano? Vai. Só que ele não segue a regra de Huckel. Se ele não segue a regra de Huckel, a ressonância, que é a deslocalização dos elétrons, ao invés de estabilizar esse composto, desestabiliza esse composto. Então, é por isso que esse cara é chamado de antiaromático. Tudo bem? Desce comigo. Olha esse próximo exemplo aqui. Mesma coisa, cadeia fechada, cadeia plana, só tem carbono sp2, ligações duplas e simples intercaladas. Alan, esse cara daqui vai ser aromático. Será que ele segue a regra de Huckel? Vamos lá. 4N mais 2 vai ser igual ao número de elétrons π. Nesse caso, eu não tenho duas π's, então são 4 elétrons π. Então, isso aqui vai ser igual a 4. Então, eu vou ter aqui ó, que 4N é igual a 2. 2 sobre 4 vai dar 0,5. Mais uma vez, um N, que é um número que não é inteiro. Logo, esse cara, ele não é aromático. Ele não é aromático. E, por consequência, esse camarada vai ser chamado de anti-aromático. Aromático, pelo mesmo motivo do caso de cima. Tudo bem? Ó, olha para esse outro caso aqui embaixo. Esse outro caso aqui embaixo, ele é interessante. Ah, professor, esse cara daqui, ele não vai ser aromático ou não pode ser aromático porque ele não tem ligações duplas e simples intercaladas. Olha aqui, ó, dupla, simples, simples. Ó, Alan, ele tá com duas simples em sequência. Então, esse cara não vai ser aromático. Não é para ter dupla simples, não é para ter ligações conjugadas? É, mas muitas vezes a gente pode ter o par de elétron livre fazendo o papel, entre aspas, dessa ligação π. Então, repara o que acontece nesse anel que eu coloquei para vocês. Olha só, simples, dupla, simples, par de elétron.
simples, dupla, simples, dupla, simples, par de elétron. O par de elétron pode fazer o papel da ligação π, porque esses elétrons livres eles podem ficar deslocalizados dentro da cadeia também. Entende? Então é por isso que quando eu falei aqui da regra de Huckel, eu falei também sobre os elétrons livres, uma vez que eles podem ficar deslocalizados e gerar a tal da ressonância. Entende? Então, olhando para cá, o que vai acontecer? Todos os carbonos são planos, todos os carbonos são sp2, e o que está acontecendo é uma cadeia fechada, evidentemente, e eu tenho par de elétron livre ali dentro. Como é que fica a regra de Huckel? A regra de Huckel fica 4n mais 2 é igual. Quantos elétrons π a gente tem? São 2 ligações π, são 4 elétrons π. Mais 2 elétrons livres do nitrogênio, automaticamente isso aqui vai ser igual a 6. Galera, o nitrogênio tem par de elétron livre. Lembra que ele é do grupo 15, tem 5 elétrons na última camada, faz 3 ligações para estabilizar e sobra um par. Guarda isso, tá, gente? Então aqui a gente vai ter que 4n é igual a 4, logo n é igual a 1, e por consequência eu posso dizer para vocês que se n é um número inteiro, esse cara sim é aromático. Ele é aromático. Beleza, povo? Então eu trouxe para vocês aqui o conceito real sobre o que é ser aromático. Você seguir essa regra de Huckel de verdade, galera, eu acho que a qualquer momento, de verdade, isso pode vir a aparecer em alguma prova. Tá? Então, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de deixar o comentário aqui embaixo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui no canal e mandar isso aqui para todo mundo que vai fazer vestibular específico, porque pode ser muito útil, beleza? Bom, então é isso, um grande beijo no coração, nos vemos no próximo vídeo e fui!